Rural Notícias de volta com a previsão do tempo e voltou a chover forte neste final de semana no Rio Grande do Sul. Aqui ao vivo nos estúdios do Canal Rural está o Arthur Miller para falar um pouco sobre o que aconteceu nas últimas horas lá nos Gaúchos, se há risco dessas chuvas continuarem por lá. Boa noite, Arthur. Obrigado, Petri. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. A chuva veio com força aí no final de semana em algumas partes aí do centro-norte do estado gaúcho. O volume nas últimas 48 horas passou de 200 milímetros e a chuva deve continuar. Como vamos ver nas imagens de satélite, o cavado ainda atua na região, deixando aqui a região com bastante nebulosidade, principalmente no centro-norte, pegando áreas aí de Santa Catarina. E, claro, nos próximos 5 dias a tendência é perigosa, porque agora a umidade do solo está saturada em boa parte do Rio Grande do Sul, ou seja, o solo já não tem mais capacidade de absorção e nos próximos 5 dias a tendência é que a chuva continue, principalmente aqui no centro-norte, volumes aí na casa de 80, 100 milímetros, já começa não só deixar as regiões sob alerta de alagamentos, deslizamentos, como já o risco de inundações de pequenos rios, não a questão do Guaíba, voltar toda aquela enchente de Porto Alegre, mas a situação é que vai haver transbordamentos aqui no centro-norte da região. Paralelo a isso, tempo severo continua, principalmente aqui no oeste, centro-norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, na qual tem o risco de granizo e rajadas de vento que podem passar de 70 km até quinta-feira. Quando a gente olha para o próximo período, a chuva não para. De 23 a 27 continua a chuva, no centro-norte novamente mais 100 milímetros, uma chuva que já chega no Paraná, ajudando principalmente o milho segunda safra. E quando a gente olha na virada do mês, entre 28 de junho a 2 de julho, a chuva continua na região sul, boa chuva ainda no Paraná e ao menos aí sim a chuva dá uma aliviada no Rio Grande do Sul. Inclusive, olhando para Porto Alegre, quase 100 milímetros aí é esperado nos próximos 5 dias e depois a tendência é da chuva dar uma aliviada. Após a passagem do sistema, temperatura cai, mínima caindo para 8 graus lá no dia 9 e depois a temperatura já volta a subir gradativamente. Para o restante do país, segue o tempo seco em boa parte do centro-oeste, interior do Mato Piba e na região norte. A única diferença é que além da chuva no litoral do nordeste que continua, chuvas ali voltando para o Acre, volumes em torno de 20 a 30 milímetros. Diferença, lá quando a gente vê entre 23 de junho a 27 de junho, a tendência é que a chuva chega aqui em parte do sul de Mato Grosso do Sul, Rondônia, volumes aí na casa de 30 milímetros, ajudando a aumentar a umidade relativa do ar, mas infelizmente é uma chuva que não chega na região sudeste, porque chove só no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo, então nada de chuva ainda no interior paulista, muito menos no Triângulo Mineiro. Enquanto isso, a tendência é de uma terça-feira ensolarada em boa parte do Brasil Central, com máximas aí batendo na casa de 36 graus no centro-oeste, 34 no Mato Piba, 34 graus na região norte, inclusive olhando para a Alta Floresta, terça, quarta e quinta com sol entre nuvens, máximas se elevando, podendo chegar aí a 38 graus na quinta-feira, Petri. Pois é, no momento que a gente está se despedindo do outono, né, e começando o inverno oficialmente na próxima quinta-feira. Então, a partir de hoje, o Arthur Miller vai trazer informações de cada região, como é que vai ser o inverno em cada região. Começando, então, hoje com a região sul, como é que vai ser o inverno por lá nos próximos 3 meses, hein, Arthur? Pois é, então trouxe aqui uma arte especial. Então, temperatura, Rio Grande do Sul deve ser quente, máximas aí batendo na casa de 24, 27 graus ao longo do período. Claro, vai ter aí entradas de frente fria, mas a temperatura segue elevada. Anomalia de precipitação negativa, então um período mais seco, de 60 a 90 milímetros por mês, sendo que mensalmente espera-se 150. Santa Catarina, mesma coisa, temperatura segue elevada no inverno, máximas aí podendo bater na casa de 25, 28 graus, com a tendência de chuvas abaixo da média também, 60 a 90 milímetros por mês, que no geral beneficiam principalmente as lavouras de inverno. Uma grande mudança a gente vai ver principalmente para o estado do Paraná, que já fica mais dividido. Deve ser quente na metade centro-sul e muito quente no centro-norte. Então, lá no centro-norte, aí acima de Campo Mourão, máximas passando dos 30 graus. E quando a gente olha a precipitação, até deve chover menos, 50 a 80 milímetros por mês. Então, esse vai ser o panorama do inverno, que beneficia principalmente as lavouras de inverno, mas acaba prejudicando principalmente a questão, né, que esse tempo mais quente, ele acaba acelerando o processo de crescimento e aí, no final, perde na produtividade. Geada não... Tá difícil chegar ao frio, Petri, imagina a geada. Tá certo. Amanhã você vai trazer que região? Amanhã a gente vai falar sobre a região sudeste.